nossos corações e a gente às vezes não se dá conta. O que é a hipocrisia? A hipocrisia é você passar que é uma pessoa, na verdade sendo outra, né? Você tem uma aparência de justiça, de piedade, mas na verdade você é outra pessoa, né? Então hoje Jesus vem chamar a nossa atenção para a hipocrisia dos fariseus. Então, São Marcos, capítulo 2, versículo 23, seguintes, vai dizer assim: num dia de sábado, guarda essa palavra, sábado. Num dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos, e seus discípulos, andando, começaram a colher espigas. Os fariseus observaram-lhe: vede, por que fazem eles no sábado o que não é permitido? Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando se achou em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros, ele entrou na casa de Deus, sendo Abiatar príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da propiciação, dos quais só aos sacerdotes era permitido comer, e os deu aos seus companheiros. E dizia-lhes: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E para dizer tudo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da nossa salvação. Meus amados irmãos, por que eu queria abrir essa reflexão falando da hipocrisia dos fariseus e que foi fortemente criticada por nosso Senhor Jesus Cristo? Porque os fariseus, eles eram conhecedores das Sagradas Escrituras. E sendo eles conhecedores das Sagradas Escrituras, e sendo opositores a Jesus, ou seja, eles eram anticristo, podemos assim dizer, eles eram inimigos de Cristo, e por ser opositores a Jesus, eles ficavam o tempo todo querendo pegar Jesus em alguma coisa para levar Jesus a ser condenado à morte. Não sei se vocês já ouviram ler ou já ouviram inúmeros textos do Evangelho que Jesus vai dizer assim: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Outro vai disseram outra vez: temos 6 dias na semana e vocês vêm no sábado para ser curados. Outro dia, Jesus estava diante de um homem que tinha a mão atrofiada, e o evangelista Mateus vai dizer assim: eles ficaram observando para ver se Jesus iria curá-lo no sábado. E por que isso? Veja, no livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo 8, vai dizer assim: lembra-te de santificar o dia de sábado. Por quê? Porque para os judeus o sábado era o dia do Senhor, o dia do repouso, o dia do descanso, o dia de adorar a Deus. E naquele dia não era permitido fazer nada, nenhum tipo de trabalho, não era permitido fazer coisa alguma, porque aquele dia era o dia do Senhor. Então, Êxodo 20, versículo 8 vai dizer: lembra-te de santificar o dia de sábado. E os fariseus, vendo que Jesus muitas vezes no sábado fazia inúmeras coisas, eles ficavam o tempo todo querendo pegar Jesus em um escorrego. Se Jesus escorregasse, eles diziam: aí está um motivo para nós
matá-lo. Por quê? Porque ele está quebrando o mandamento de guarda de sábado, de guardar o sábado. Quando Jesus aqui, junto com os seus discípulos, ia caminhando, e Jesus passa por uma plantação de trigo, os discípulos de Jesus, estando com fome, num dia de sábado, começaram com as próprias mãos a colher algumas espigas de trigo e debulhar essas espigas e comer o trigo ali. Nessa ocasião, os fariseus disseram, versículo 24, os fariseus observaram-lhe e disseram: vede, por que fazem eles no sábado o que não é permitido? Por que fazem eles no sábado o que não é permitido? Eles estavam usando um versículo da antiga aliança, do livro do Êxodo 20, versículo 8, lembra-te de santificar o sábado. Aí para eles, o sábado era dia do Senhor. Êxodo, capítulo 34, versículo 1, ou melhor, versículo 21, vai dizer assim: trabalharás durante 6 dias, mas descansarás no 7º, ou seja, no sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No 7º dia era o sábado, deveria ser dia para descanso. No 7º dia descansarás. Aí ele vai dizer: mesmo quando for tempo de arar a terra e tempo de ceifar, tempo de colheita, mesmo que o sábado seja um dia que já estava vocês todos preparados para arar a terra, para plantar, vocês não podem fazer isso. Mesmo que seja o dia da colheita, vocês não poderão colher no dia de sábado. Aí os fariseus se apegaram a esses 2 versículos da lei. Lembra de santificar o sábado e lembre-se, no dia de sábado você não pode trabalhar. Você pode trabalhar 6 dias na semana, mas no dia de sábado vocês não podem trabalhar. Mesmo que esse dia seja o dia da colheita ou de preparar a terra para plantar, vocês não poderão fazer nada disso. Aí eles se apegaram a isso e disseram: vede, por que fazem eles no sábado o que não é permitido? Esses fariseus, com todo respeito, mas eles me fazem lembrar alguns irmãos dos dias de hoje. Eles pegam uma parte da Bíblia, deturpa o que essa palavra quer dizer para condenar e criticar o outro. Por quê? Veja, em Deuteronômio, eu vou até ler aqui como está escrito, em Deuteronômio, no capítulo 34 de Deuteronômio, vai dizer assim, ou melhor, Deuteronômio capítulo 23, Deuteronômio capítulo 23, versículo 25 vai dizer assim, aí você vai ver como eles eram hipócritas, como eles eram terríveis. Eles pegavam um trecho das Sagradas Escrituras e aplicavam para condenar o outro. Mas tinha outro texto da Escritura que dava respaldo para que os discípulos fizessem aquilo que estavam fazendo e eles faziam de conta que não lembrava, que não conhecia esse texto. Veja, Deuteronômio capítulo 23, versículo 25, também é lei, está assim, ó, lei diversas, também é lei do Senhor. Ele diz assim: quando entrares na vinha, ou seja, no parreiral de uva, quando entrares na vinha do teu próximo, poderás comer livremente quantas uvas quiseres, mas não as levarás contigo em tuas costas. Ou seja, se você está com fome, você pode entrar na vinha, mesmo que seja um dia de sábado, e pode comer do fruto da vinha, ou seja, da uva, o quanto você puder comer. Você só não pode levar para casa, você só não pode
recolher no cesto, porque senão você estaria fazendo um trabalho que é proibido fazer no dia de sábado. E o segundo versículo, que é o versículo 26, vai dizer assim: quando entrares na seara, ou seja, na plantação de trigo, quando entrares na seara de trigo do teu próximo, poderás colher espiga com a mão, mas não usando a foice. Se os apóstolos de Cristo estivessem usando foice para fazer fecho de trigo, eles estariam exercendo um trabalho que era proibido ser feito no sábado. Mas, como eles estavam com fome, eles poderiam entrar naquela seara, colher trigo com as próprias mãos, debulhar e comer. E assim eles não estariam quebrando o mandamento do Senhor. Por quê? Por quê? Jesus não deu esse exemplo, mas Jesus dá outro exemplo. Ele dá o exemplo do rei Davi, mostrando que a hipocrisia dos fariseus era terrível. Jesus vai dizer, retomando aqui, versículo... Eita, me perdi. Marcos, capítulo 2... Marcos capítulo 2, versículo 24 diz assim: os fariseus observaram-lhe, vede, por que fazem eles no sábado o que não é permitido? Então eles estavam deturpando a lei. Os apóstolos não estavam colhendo, não estavam levando para casa, não estavam fazendo feixe. Os apóstolos apenas estavam matando a fome. Lembra que outro dia Jesus estava com os seus apóstolos, fizeram uma grande evangelização, e o evangelista vai dizer assim: eles não tinham tempo nem para comer. E Jesus chamou para eles irem a um lugar à parte. E quando eles estavam no lugar à parte, começou a chegar tanta gente, que eles foram embora, porque não tinha tempo nem para comer. Jesus disse: as raposas têm toca, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem nem onde repousar a sua cabeça. Tanto é que Jesus, morto de cansado, sendo ele 100% homem, na polpa do barco, Jesus dorme em plena tempestade, e os apóstolos, desesperados, se aproximam de Jesus e dizem: tu não te incomodas? Nós estamos perecendo. E acordam Jesus, e Jesus vai dizer: homens fracos na fé. Então, por incrível que pareça, os fariseus, nos dias de hoje, fazem a mesma coisa. Olha, vocês têm imagem, vocês são idólatras. Mas qual é a imagem que a Bíblia proíbe? Qual é a imagem que a Bíblia proíbe? Vocês adoram Maria. Como assim? Pega um texto da Bíblia, um trecho, e usa para atacar o outro. Aí veja o que Jesus diz. Jesus respondeu-lhes, versículo 25: não lestes, né? Esse não lestes é lá em 1 Samuel capítulo 21, versículo do 1 ao 7. Jesus vai dizer: nunca lestes o que fez Davi quando se achou em necessidade e teve fome, como os discípulos de Jesus estavam com fome? Ele e os seus companheiros, ele entrou na casa de Deus, ou seja, no templo, sendo Abiatar príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da propiciação, dos quais só aos sacerdotes era permitido comer, e também o deu aos seus companheiros. E dizia-lhes: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ou seja, meus irmãos, o ser humano, como eu dizia na formação sábado, o ser humano, ele está além de toda a criação. A dignidade do homem está acima de qualquer coisa criada. Inclusive o sábado, que é um dia que foi criado por Deus, está a serviço do homem, e não o homem a serviço do sábado ou ser escravo do sábado. Mas a hipocrisia dos fariseus era tremenda. Deturpava a Bíblia, fazendo igual o que Satanás fazia. Satanás dizia: tu és filho de Deus?
Se tu és filho de Deus, tu pode tudo. Então transforma essas pedras em pães. O que é que Jesus vai dizer? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tu és filho de Deus? Se tu és filho de Deus, pula daqui de cima para baixo, porque Ele prometeu que enviaria anjos para te guardar, para que os teus pés não se desfalecessem, não caíssem, não tropeçassem. E o Senhor Jesus vai dizer o quê? Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. E depois ele vai dizer: olha, se tu se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos. Ele não tinha nada. Por isso Jesus disse que ele é mentiroso desde o princípio, e é pai da mentira, e só fala mentira porque é mentiroso desde o princípio. Ele não tinha nada, mas queria oferecer tudo a Jesus. E Jesus disse: está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Os fariseus eram vistos como zelosos da lei. Os fariseus eram vistos como aqueles que cumpriam os mandamentos, que cumpriam os preceitos. Só que, se você pegar São Mateus capítulo 15, você vai ver Jesus falando sobre o puro e o impuro. E eles vão dizer que os discípulos de Jesus comiam o pão sem lavar as mãos. E Jesus vai dizer assim: vocês são hipócritas. Vocês anulam os mandamentos de Deus com as tradições humanas de vocês. Porque vocês dizem: tal alimento está consagrado ao Senhor. E porque vocês disseram que esse alimento está consagrado ao Senhor, logo vocês anulam o mandamento de Deus, que diz: honra teu pai e tua mãe. E quando o vosso pai ou vossa mãe vem pedir ajuda a vocês, vocês anulam o mandamento de Deus, que é honrar pai e mãe, dizendo: eu não posso dar, porque isso foi consagrado ao Senhor. Por isso a hipocrisia. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente entra por esse caminho. A gente anda por esse caminho. E esse caminho não é de Deus. Não vem de Deus. Eu posso aparentar muito conhecer. Eu posso aparentar ser. Eu posso aparentar ser piedoso, né? Eu posso fazer de tudo. Deixar a minha aparência como se eu fosse o homem mais santo da face da terra. Mas será que eu sou de fato? Os fariseus, por amor a Deus, veja, os fariseus, em nome de um amor legalista a Deus, dizia o tempo todo: os teus discípulos estão fazendo o que não pode fazer no sábado. Vocês têm 6 dias da semana para ser curado, e vocês vêm aqui no sábado. Quem quer ser curado vai escolher dia na semana. Quem quer ser liberto de Satanás vai escolher dia na semana. Quem quer ser de Deus vai escolher um dia na semana para vir? Não vai, minha gente. A pessoa quer ser livre, quer ser liberta. E eles, com isso, eles aparentavam ser homens de Deus, zelosos da lei de Deus. Mas na verdade eles eram hipócritas. Jesus disse uma vez para ele: ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês pagam o dízimo do cominho e da hortelã, mas vocês não socorrem os órfãos e as viúvas. Jesus diz: é importante que faça uma coisa, mas é importante também que faça outra. Ai de vós, fariseus e doutores da lei, hipócritas, porque vocês aparentam ter um tom de piedade, mas na verdade vocês são sepulcros caiados. Branquinho por fora, mas cheio de podridão por dentro. E esse amor que eles aparentavam ser para com Deus, na verdade não era. São João, na sua primeira carta, São João vai dizer assim, primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20, São João vai dizer assim: se alguém diz que ama a Deus e odiar o seu irmão, é um mentiroso. Porque como alguém pode dizer que ama a Deus a quem ele não vê e odeia o seu irmão a quem ele vê? E nessa mesma carta São João vai dizer: filhinhos, não amemos somente de palavra, mas com gestos concretos.
Porque na aparência eu sou o que eu quero. Na aparência eu posso até dizer que eu sou o presidente da república. Na aparência eu posso dizer que eu sou qualquer coisa. Na aparência eu posso dizer que eu sou o homem mais santo do mundo. Na aparência alguém pode olhar para mim e dizer: esse camarada deve rezar o dia e a noite. E só Deus sabe qual é a luta que eu tenho que travar para não farrapar na minha vida de oração. E Jesus vai dizer muito claro: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ainda na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 14, eu só vou ler para você escutar, que maravilha. Mas ainda na carta aqui de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, São Paulo vai dizer assim: acolhei aquele que é fraco na fé. A gente tem que acolher quem é fraco na fé. Quem está chegando agora, quem não conhece quase nada, quem ainda está tutubiando, o profeta Isaías dizia, endireitai os joelhos torpes, ficai de pé para caminhar. Então ele vai dizer: acolhei aquele que é fraco na fé, com bondade, sem discutir as suas opiniões. Um crê poder comer de tudo, outro que é fraco só come legumes. Quem come de tudo, não despreze aquele que não come. Quem não come, não julgue aquele que come, porque Deus o acolheu do mesmo modo. Quem és tu para julgares o servo de outros, que esteja firme ou que caia? Isto é lá com o seu Senhor. Mas ele estará firme, porque poderoso é Deus para o sustentar. Um faz distinção entre dia e dia, outro, porém, considera igual todos os dias. Cada um procede segundo sua convicção. Quem distingue o dia, age assim pelo Senhor. Quem come de tudo, o faz pelo Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come, abstém-se pelo Senhor, e igualmente dá graças a Deus. Nenhum de vós vive para si, e ninguém morre para si. Se vivemos, se morremos, é para o Senhor, que vivemos ou que morremos. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Para isso é que morreu Cristo e retornou à vida, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então, meus irmãos, a gente precisa tomar cuidado com a hipocrisia, porque a gente pode estar fazendo aquilo que Jesus disse que não era para fazer: olhar o cisco que está no olho do irmão, quando no nosso tem uma trave maior do que a gente possa imaginar. Eu coloquei até aqui no papelzinho que eu fiz aqui a anotação das leituras. O tema da pregação eu botei assim: fugir da hipocrisia religiosa. Porque muitas vezes a gente tenta e até consegue viver de uma aparência diante dos homens. Só que um dia a máscara cai. Um dia a nossa máscara cai. E os fariseus tiveram as suas máscaras retiradas. Quando na cruz, Jesus, ali já perto da sua morte, olhou para o Pai, olhou para o céu e disse: meu Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E depois Jesus disse: tudo está consumado. E quando Jesus disse que tudo estava consumado, é dito que o dia se escureceu. Aconteceu um terremoto. O véu do templo se rasgou. E muitos creram que ele era o Filho de Deus. Nesse momento do encontro definitivo com Jesus, as máscaras cairão. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que nós não devemos nos apressar a julgar ninguém, porque nosso justo juiz, quando voltar,
vai colocar às claras todo o mistério que está em nosso coração. E Ele vai dizer que Ele é quem nos julgará. E nos julgará de acordo com as nossas obras, não com as obras que nós aparentamos viver, não com as obras que nós fingimos para os irmãos, mas com as verdadeiras obras. Talvez na igreja a gente seja aqui a maior maravilha, né? Talvez na igreja a gente seja um santo, mas como é que eu sou em casa? Como é a minha vida quando eu estou de madrugada, sozinho, com o meu celular na mão? O que é que eu vejo? O que é que eu assisto? O que é que eu estou escutando? Talvez na igreja a pessoa aparenta ser um casal maravilhoso, mas como é em casa? Só coice, só briga, só discussão. Aqui eu sou uma pessoa extraordinária, honesto, super honesto. Mas quando eu estou no meu negócio, vendendo ou comprando, trocando, o que quer que seja, como eu estou vivendo? O que é que eu estou fazendo? Eu sou uma maravilha aqui, mas como é que eu sou de fato quando eu estou me relacionando com aqueles que convive comigo e que não frequenta a mesma igreja que eu, que não conhece as máscaras que eu uso na igreja? Como será que eu estou me relacionando? Eu sou fiel, eu sou um marido fiel, mas quando eu estou na rua, que passa aquelas jovenzinhas que vão para a academia, por exemplo, como é que eu estou me comportando? Olho na cara todo mundo tem para ver, mas qual é a minha atitude? Qual é o meu procedimento? É de alguém que vai olhar e vai dizer: Senhor, misericórdia, me ajuda, vem aqui, socorro? Ou eu vou ficar imaginando, maquinando, pensando? Como é que eu sou? Como é que eu sou dona de casa? O que é que eu estou dando aos meus filhos? Deus ou o diabo? Porque a gente pode dar Deus e também pode dar o diabo. Até ontem eu partilhava com o Renato, mais velho do que eu, mas quando eu estou no momento próximo, quando ela vai dormir ou quando ela acorda, aí eu também faço. A gente reza com Maria todas as noites para dormir e reza todo dia de manhã quando ela acorda. Reza todo momento quando a gente vai comer. E quando eu ou Mary esquece, ela diz assim: minha gente, esquecemos de rezar para comer. Aí a oração é uma oração bem simples que foi para ela aprender. Ela vai dizer, ela mesma faz: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Obrigado, Jesus, pelo alimento, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E quando a gente esquece, ela mesma diz: mamãe, a gente nem rezou para comer. Aí você pode dizer: isso é nada demais. Não, você como? Eu acredito que vocês já fizeram até em casa. Quem não fez já deve conhecer. Você pega uma garrafa dessa PET, enche de água, faz um furinho na tampa bem pequenininho, bota ela de cabeça para baixo, ela fica gotejando, aguando uma planta, né? De gota em gota, aquela plantinha fica ali sempre molhadinha e consegue gerar vida. Mas como é que eu estou fazendo? Eu estou dando Deus aos meus filhos? Eu estou dando Deus a quem se aproxima de mim? Eu estou dando Deus a quem conversa comigo? Hoje mesmo eu fui na casa de uma pessoa, só a senhora é católica, os demais dentro de casa são todos protestantes. A filha dela e os netos. E a gente passou mais de 1 hora conversando e falando sobre matrimônio, falando sobre se era permitido ou se não era permitido se divorciar. E nessas igrejas por aí, em caso de adultério, você pode se separar, mas a igreja católica vai dizer que não. E aí eu passei por todas as passagens bíblicas mostrando que o casamento é para a vida toda, que o casamento é até que a morte separe. Aí aquela mulher olhou para mim e disse assim: tu falasse de um jeito que eu entendi.
E eu já escutei tanta pregação na igreja e nunca entendi. E até hoje eu pensava que quem adulterava, a gente poderia se separar e casar com outro. Eu disse não. Na igreja católica não. E outra coisa, para eles o casamento no civil é a mesma coisa que o casamento religioso, é uma coisa só. Não, para nós não. Se alguém da igreja católica é casado somente no civil, está em pecado de fornicação. Está praticando sexo fora do casamento. E aí eu fui conversando com ela. E o importante, meus irmãos, é a gente fazer isso. Sem hipocrisia, sem falsa demagogia. Mostrar para as pessoas que nós, na nossa fraqueza, como Áurea dizia, na nossa pequenez, na nossa miséria, na nossa dificuldade, a gente luta para ser fiel. E é por isso que a gente pede o Espírito Santo. É por isso que a gente pede, como terça-feira passada, se eu não me engano, não foi? Terça-feira passada a gente rezou aqui pedindo o batismo no Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos auxilia, que nos dá a graça da permanência na fidelidade de Deus. Porque senão a gente não consegue, senão a gente não dá conta, senão a gente desiste, senão a gente faz o que todo mundo está fazendo. Se eu não me engano, parece que é hoje que começa, um programinha chamado BBB. O playground de Satanás dentro da casa das famílias. É inadmissível uma família católica abrir a sua televisão para assistir um programa que só faz destruir a moral e os bons costumes católicos. Somente, e mais nada. E se eu não me engano, parece que já é o 23, parece que começou no ano 2020, 2000, e parece que já está 23 edições. Então significa dizer que o povo gosta. Significa dizer que o povo gosta. Porque se o povo não gostasse, não teria audiência. Se não tivesse audiência, não se passaria outra edição. Mas nós precisamos deixar a hipocrisia de lado. E a hipocrisia, meus irmãos, está disfarçada de falsa misericórdia. Você vê essa novela que está passando das 6 que tem Candova. Veja só, ela é casada com aquele menino, não é religioso, direito. Aí ela quer casar com outro, né? Aí veja o que a novela faz. Tem que chama a pastora e tem o padre, né? E fica colocando assim, eu fazia isso. Eu nem sabia que tinha padre e pastor na novela agora vê. É uma pastora. E ele é um padre que se não vê assim de boa. Mas só que eu fico olhando, vejo o enredo. Ele coloca como que ela quer casar, meu sonho era casar com ele na igreja católica, porque ela já casou. Uhum. Aí fala assim, ela fala assim, isso é uma máquina danada. Ela fala assim, para destruir, como se a gente, que é católico, aí não permite que case, como que a gente é que é o errado. Uhum. Aí vamos pensar não sei o quê. Aí a pastora pega, dá ideia ao padre dele. E que tal? Ter um casamento Ecumênico, misto. Aí eu faço assim, veja como a Rede Globo, ela faz com que, destruindo que o católico, o católico acredita, né, o que diz a palavra, mas como que os hipócritas somos nós, porque a gente está seguindo aquilo ali. Isso aí é besteira, o que tem? Eu quero me casar, eu posso ser feliz, né? Uhum. Hoje é tudo assim, né? Não, menino, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é amoroso, ele compreende que o que vale é o amor. Aí eu faço assim, veja como aquilo ali, o jovem, vendo aquilo, sem entendimento, é muito fácil dizer que a igreja está toda errada. É muito fácil. É. Porque você orientou a
separou, depois ficou viúvo, ele casou de novo, aí ele separou, aí de novo, falou, o senhor é casado, né? Ele ficou com separente, porque ele ficou casado de novo, mas não diz, no novo ou no antigo, vocês só pegam a parte boa, né? Fariseu. Porque vocês dizem assim, eu sigo, Fariseu. eu sou cristão. Cristão quer dizer o quê? Eu sigo o mandamento de Cristo. Aí vocês querem ser o quê? Judeu? Mas eu falo alto, viu? Aí vocês só querem pegar a parte boa. Não, porque Moisés disse, mas o Senhor diz. O Senhor diz. Moisés disse, Jesus disse o quê? Só vocês, Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração. Ou seja, vocês não sabem perdoar. É essa coisa, sabe, que você que vai ter uma orientação na cabeça. Não pesquisa, não procura. É a deturpação, né? Deturpação. Desculpa aí. Infelizmente.